A monarquista e o praça. Que prédio maravilhoso. A onda de Brasília. A história é boa. Eu adoro. Boa noite a todas e a todos. Inclusive, aproveito esse momento para cumprimentar o Dr. Marcelo Miranda Guimarães, que é presidente do Museu da Inquisição, que está aqui. Nós veio nos prestigiar, agradeço muito a presença dessa autoridade. E é uma alegria imensa receber vocês aqui no BFA Conecta 2025, num momento tão especial para a gente, nessa celebração de 12 anos da trajetória do nosso escritório. A história do BFA, ela começou muito antes da sua fundação. Evânia e eu nos conhecemos na Divisão de Assistência Judiciária da UFMG, a famosa DAJ. E lá nós atendíamos pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa experiência nos marcou profundamente e nos aproximou muito. Nós descobrimos ali que nós compartilhávamos não só a mesma visão sobre a advocacia, uma visão de unir excelência técnica e proximidade humana, mas também uma trajetória acadêmica internacional. Ambas tivemos a oportunidade de estudar na França, e Evânia estudou na Université de Lille e eu na Université da Panthéon-Sorbonne, o que ampliou ainda mais o nosso olhar sobre a importância da cooperação entre os países e a importância de entender o outro como a sua cultura elite. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de construirmos um escritório que refletisse esses valores, um espaço em que o atendimento jurídico fosse feito com qualidade, mas também com empatia, cuidado de cada pessoa que nos procurasse. Inclusive, vou mencionar aqui, fora da minha preparação, Stephen, I told you that we care for people, and I told you that I would speak English for you, so thank you for being here. Naquele período, eu tive uma conversa marcante com o professor Hermes Guerreiro. Eu vivia a dúvida entre aceitar uma proposta de um grande escritório de São Paulo ou abrir o nosso escritório em Belo Horizonte. O professor Hermes me disse algo de que eu nunca me esqueci.
Em São Paulo, eu teria muito aprendizado, mas em Belo Horizonte nós teríamos a chance de construir um nome nosso. 12 anos depois, é muito gratificante olhar para esse auditório e perceber que aquela escolha valeu a pena. Hoje estão aqui clientes que confiaram em nós, amigos que nos apoiaram, pessoas que trabalharam conosco e muitos que ajudaram a construir essa história. Cada uma dessas pessoas foi fundamental para que o BFA se tornasse realidade e para que conseguíssemos concretizar o nosso ideal de oferecer uma advocacia humanizada, próxima e transformadora. E nesse caminho, que começou comigo e com a Evânia, ganhamos ainda mais força quando primeiro a Nina e depois a Mirelle se juntaram a nós. Hoje, nós 4 caminhamos juntas, somando nossas experiências, nossas visões e nossa dedicação diária para que o BFA siga crescendo e se reinventando. Um escritório formado por sócias mulheres, o que torna essa trajetória de 12 anos ainda mais significativa. Por tudo isso, é uma honra imensa ter aqui conosco o professor Hermes Guerreiro, nosso padrinho, assim eu gosto de chamá-lo, que fez parte do início da nossa história, não só do início, mas de todo esse tempo, e que hoje abre oficialmente esse encontro. Antes de passar a palavra a ele, agradeço novamente a cada um de vocês pela presença, especialmente a equipe do BFA, que trabalhou muito para que esse evento pudesse acontecer, e pelo papel que tiveram e que ainda têm nessa caminhada. Com grande satisfação, convido agora o professor Hermes Guerreiro, diretor da Faculdade de Direito da UFMG, para a abertura oficial do nosso evento. Boa noite. Eu não preciso explicar por que eu estou aqui. É uma razão afetiva, da qual eu não poderia me esquivar. As meninas, nós, os mais velhos, temos mania, embora eu me policie, chamar os nossos alunos, que sempre serão os nossos alunos, mesmo com muitos anos, meninos e meninas, que eu acho que é um equívoco. São homens, são mulheres, são pessoas que se formaram, e é muito bom ver essa caminhada. Mas eu dizia, as meninas foram minhas alunas. Eu vi elas fazer a graduação, se formarem na graduação, fazer mestrado, emigrar, não é? Para ir para a Europa, estudar, voltar, se instalar em Minas. A Faculdade de Direito tem um professor, muito antigo, não foi meu professor, o professor Orlando Carvalho, e dizia a respeito daquilo que a Clarice falou de ir para São Paulo, que ele falava assim, olha, se você quer ficar famoso, vá para o Rio. Se você quer ganhar dinheiro, vá para São Paulo. Se você quer ser ministro, vá para Brasília. Aí um aluno perguntou, professor, e se a gente ficar aqui em Belo Horizonte? Aí vocês vão ficar aqui. Mas é o que a gente gosta. Eu não saberia viver em outra cidade. Nós não escolhemos onde nascer. Nós escolhemos onde viver. E a imigração é um dos problemas mais sérios que existe no mundo. Por acaso, e até para justificar a minha passagem por esta especial tribuna, a minha tese de doutorado é sobre a situação dos presos estrangeiros, sobre a transferência de execução dos presos estrangeiros. Talvez haja algo de mim nisso, porque eu próprio sou estrangeiro. Quer dizer, eu não sou mais estrangeiro é quem é estranho. Mas eu já fui imigrante. Eu nasci no Peru, filho de brasileiro, de peruano, moro aqui há mais de 50 anos e escolhi viver em Belo Horizonte. E como eu disse, não saberia viver em outra cidade. E é difícil explicar para alguém os encantos de Belo Horizonte se a pessoa não vive aqui. E é muito bom, e eu não vou me alongar, porque acho que eu já estou justificando minha passagem por aqui. Alguns anos atrás seria muito difícil imaginar um escritório formado só por mulheres, onde as mulheres fossem titulares do escritório. A nossa sociedade ainda é muito machista. Eu escrevi um livro, e não estou fazendo propaganda do livro, porque
um livro sobre a história da Faculdade de Direito, que eu entreguei para o professor João Batista dos Mares Guia, porque eu tenho uma maior admiração há muitos anos, desde quando ele invadia o bandejão na Faculdade de Direito, subia numa cadeira e fazia discursos empolgados contra a ditadura, e nós todos batíamos o garfo no bandejão, nos batia mal, mas problema dele. E eu vibrava com aquilo, né, uma admiração muito grande. Mas a nossa universidade, a Universidade Federal de Minas Gerais, completa daqui a 2 anos 100 anos. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo se comparado com universidades da Europa. Pouquíssimo tempo. Mesmo se comparado com universidades da América Latina. Eu cito o caso do meu país de origem, Peru, a Universidade de São Marcos, é de 1551. Mas, diga-se uma coisa muito interessante. Se vocês olharem na Europa, quando é que as mulheres chegaram às universidades, provavelmente vocês vão descobrir que na Faculdade de Medicina, em 1921, na Faculdade de Direito, na Faculdade de Odontologia, chegaram muito antes do que na maioria das faculdades da Europa, e mesmo da Europa e da América Latina. A primeira aluna a se formar na Faculdade de Direito foi uma moça que se chamava Maria de Lourdes Prata. Linda, eu coloquei a fotografia dela na parede da faculdade. Ela morava, onde, para quem é mais velho, onde era o Hotel Del Rey. O pai dela ficou rico em 1919, o pai dela fabricava caixões para defunto. E o pai dela ganhou muito dinheiro na gripe espanhola. E conseguiu construir um casarão lá belíssimo. E ele havia os alunos saindo da praça da Faculdade de Direito, que é instalada aqui na Praça Afonso Arino, a antiga Praça da República, e ele via aqueles rapazes, muitos dandes, sapatos bicolor, bem vestidos, de terno, fraco, assistindo às aulas, e um dia ele pediu para um aluno, disse assim: seu moço, dizem que você é muito bom aluno, eu queria muito estudar na Faculdade de Direito. Não havia ainda, estou falando em 1922, ainda nenhum aluno havia enfrentado os exames para ingressar na Faculdade de Direito. E ele terminava a aula e dava aula para ela, no alpendre da casa dela. E vejam como as mocinhas daquela época eram diferentes das mocinhas de hoje. Um dia, esse moço que chamava Gustavo disse para ela assim: Naná, o apelido dela era Naná, você não está prestando atenção na minha explanação. Desse jeito você não vai ter sucesso nas provas. Ela respondeu: Gustavo, você ainda não percebeu que eu estou apaixonada por você? E começaram a namorar. A história não, o final da história não é bonito assim. Ela o trocou depois. E esse rapaz, e ela fez muito mal, professor João Batista, porque esse rapaz era ninguém mais, ninguém menos que o Gustavo Capanema, o grande responsável pela valorização da cultura mineira. Ele não era por trazer Niemeyer, Burle Marx, não é? Assim, Drummond, tantas coisas que... E se vocês lerem o discurso dela, no dia 11 de agosto de 1927, ela fez um discurso. Teve um discurso, o Jair Negrão de Lima faz um discurso para ela, lindo, e ela faz um discurso que, se vocês lerem, vocês vão ficar impressionados. Ela praticamente pede perdão por estudar direito. E diz aos seus companheiros assim: olha, eu não quero tomar o lugar de vocês, eu apenas quero estudar um pouco, aprender um pouco, mas eu não quero tomar o lugar de vocês. Mas de lá para cá, de 27 para cá, nós podemos observar como as mulheres na Faculdade de Direito, não é? Assim, em todas as áreas do conhecimento, e na advocacia inclusive, como as mulheres foram tomando conta, ocupando o espaço que é delas, evidentemente. E aqui nós temos um grande exemplo da Clarissa, da Evânia, que foram minhas alunas muito queridas, né, da Nina e da mulher. Assim, que é um exemplo a ser seguido. Isso é muito bom. Eu, como professor e pai de uma estudante de Direito de 22 anos, eu fico muito feliz que tenha havido na Prata, que tenha havido Nieta Santiago, né, que tenha havido tantas outras mulheres, que hajam, as moças estão aqui a nos
conduzir com tanto talento, tanta competência, né, e tanta sensibilidade. Eu, particularmente, como professor e eventualmente como diretor da faculdade, eu fico muito grato por essa oportunidade. Eu sei que a única, e não é lugar comum eu dizer isso, que a única razão para eu estar aqui é afetiva, e como essa afeição é recíproca, eu não teria como recusar esse convite. Então, parabéns pela caminhada. Aí tem um poema do Antônio Machado que diz musicada pelo Jean-Manuel Serrat, caminante não é caminho, se hace caminho al andar. Então, assim, é isso que nós temos que fazer, é caminhar. Vamos continuar caminhando, seja pelo mundo da imigração, seja pelas nossas próprias vidas. Muitíssimo obrigado, parabéns. Obrigado. Obrigada, professora Hermes, pelas palavras afetuosas e por caminhar com a gente, que a gente possa caminhar juntos por muitos anos ainda. E nesse momento, eu queria aproveitar essa onda do afeto, né, que o professor inaugurou, para chamar ao palco, para convidar ao palco a minha irmã, que por acaso é minha sócia também. Irmã não, gente, todo mundo acha que a gente é irmã, mas a Evânia França. Evânia, sem essa nossa parceria, eu acho que a parceria define esse nosso trabalho desses 12 anos. Eu fico muito feliz de estar ao seu lado. Vem cá para a gente poder apresentar o evento. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria imensa estar aqui hoje comemorando os nossos 12 anos. Hoje de manhã, uma amiga minha me passou uma mensagem e falou assim: aí, como é que você está se sentindo? E eu parei para pensar como eu estava me sentindo para responder. Eu falei: olha, Débora Amaral, eu estou me sentindo grata. É um sentimento de gratidão muito grande. Mas não é uma gratidão gratiluz. Não é uma gratidão vazia, porque isso ninguém suporta, eu sei. Né? É uma gratidão no sentido aristotélico. É uma gratidão no sentido de estar satisfeito com aquilo que a gente construiu, com o caminho que a gente tem, com as pessoas que a gente está andando. É próximo, diria Aristóteles, do que é a felicidade. Se a gente entendesse que se a gente conseguir olhar para o que temos, para o que caminhamos e valorizar e honrar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente fez e as pessoas que estão conosco, a gente teria muito mais chance de ser feliz. Claro, fazendo uma tradução simplista do Aristóteles. Como vocês, a boa parte aqui sabe, antes de fazer direito eu fiz filosofia. Quando a gente estuda filosofia, isso muda a vida da gente. Você começa a andar como se fosse um pouco esquizofrênico, né, professor? É como se a gente estivesse andando com um monte de vozes, um monte de referências na cabeça. Então acontece não é, professor? Acontece professor de sociologia sabe o que eu estou falando. Acontece um fato, acontece um evento, a gente olha para aquilo e pensa: o Nietzsche teria falado isso, o Sartre teria pensado aquilo. Então a gente não anda mais sozinho. Numa das reuniões que a gente estava preparando esse evento, estava ali ouvindo as colegas, ouvindo as sócios, ouvindo os colaboradores, e eu também tenho um defeito. Eu, apesar de conhecer muitos filósofos, eu gosto muito de um que chama Raul Seixas, que é sempre bem à cabeça alguma coisa do Raul, e não tem jeito. Então, ouvindo eles falando, ouvindo as colegas trabalhando, eu lembrei daquela música do Raul que diz o seguinte: sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, eu acho que não tenho certeza, como o nosso escritório é um escritório colaborativo, composto por várias pessoas que sonham juntas, não teria outra saída a não ser a realidade que a gente tem hoje.
que é uma realidade de muita gratidão, de muita satisfação poder comemorar 12 anos de escritório e escritório composto por sócias mulheres. O professor Hermes falou muito bem. Recentemente eu estava num seminário lá na Escola de Direito, na Faculdade de Direito, com o professor Ricardo, e as historiadoras discutindo que a primeira advogada do Brasil, né, Miriam de Campos, Mirtes de Campos, e a gente tem sempre ela como referência. Mas convido as colegas advogadas aqui a dar uma estudada na história da Mirtes de Campos, porque a gente vai descobrir ali pelo menos mais 3 mulheres que eram advogadas na época e que não podiam exercer. Talvez porque tinha um perfil mais hostil. Mas como a Mirtes de Campos sabia, tinha a diplomacia no sangue, ela conseguiu se inscrever no Instituto das Advogadas do Brasil e conseguiu advogar. Então é a primeira referência que a gente tem. Mas a gente tem correspondências, inclusive delas, na época, correspondências interessantíssimas. Uma falando para a outra: poxa, me ajuda, claro que não com essas palavras, poxa, me ajuda com isso aqui, porque estão querendo puxar o meu pé, estão querendo puxar o meu tapete, eu não vou conseguir advogar se continuarem dessa forma, eu preciso de apoio. E é assim, é um jeito feminino de trabalhar. Nós mulheres, nós nos apoiamos. O nosso escritório tem como valor, como vocês já perceberam, a gratidão. Então eu vou pedir licença para citar alguns nomes, que são pessoas muito importantes para a nossa caminhada. Quando eu e Clarissa, quando eu e Clarissa começamos, nós contamos com o apoio de pessoas muito importantes para nós. A minha irmã Adriana, que nos apoiou muito, a minha mãe Dalva, o meu pai Adão, a mãe da Clarissa, a senhora Liviosa, o pai da Clarissa, o senhor Eduardo, que está aqui presente, muito obrigado, nos emprestou as nossas primeiras mesas de trabalho. Ao meu companheiro Max Sons, que não pode estar aqui hoje, está me apoiando com a Valentina em casa. Eu quero agradecer a cada um que trabalha no PFA, que trabalha todos os dias conosco. Então eu gostaria de te agradecer também, Clarissa, pela competência, pela coragem e pela bravura. Quem te conhece de perto sabe que essa bravura tem 2 sentidos. Quando a gente começou no nosso primeiro escritório, nossa primeira salinha na Volta Fospeira, teve um dia sem brincadeira. Eu cheguei no escritório e falei assim, a Clarissa estudando o processo, falei, Clarissa, vamos ali brigar? Aí a Clarissa, fechou o próximo, vamos. Aí eu falei, Clarissa, eu nem te falei qual que é a briga. Ela, não, mas eu vou, sabe? Então, tá aí. Tem sócio advogado melhor do que um que está pronto para brigar? Você dá um motivo, depois a gente briga. Eu queria agradecer a Nina também, de uma competência enorme, de uma organização fenomenal. Nina, se eu fosse te dar uma palavra, eu te daria o nome finesse. Sem demais. A Nina é a sócia que a gente chega, né, claro, você vai conversar com ela, e eles falam assim, Nina, isso, já resolvi isso, já resolvi. Da cidade onde eu venho, para Alpeba, a gente tem uma expressão, a gente chega com o fubá e a pessoa já está com o angu pronto. Aí eu já chego assim, aí ela começa, eu falo assim, já está com o angu, né, Nina? Já está pronto, já está resolvido. Então é uma alegria muito boa trabalhar com você. A Mirelle também, competência, seriedade. A Mirelle, ela trouxe um frescor enorme para o escritório. A caçulinha, né, Mirelle? Cadê a Mirelle? A caçulinha, que chegou para renovar as nossas visões, mas sem abrir mão de valores muito antigos e que são muito importantes, né? Eu quero agradecer aqui também ao Etienne. Cadê Etienne? A minha amiga Luísa Amaral, que está aqui, há um tempo atrás, sentou comigo com a Clarissa por 1 hora, de uma generosidade fenomenal. A Luísa trabalha com marketing jurídico. Perguntou o que a gente estava fazendo. A gente contou para ela o que nós fazíamos, ela disse, mas tudo isso que vocês fazem, vocês não estão comunicando, vocês precisam de alguém para comunicar que vocês são isso e que vocês fazem isso. E aí a gente contratou o Etienne. Que o Etienne, agora ele consegue passar a comunicação que a gente precisa. Ele é competência pura, esse menino ensinou para a gente como se comunicar e passar os valores, o que a gente acredita e o que a gente faz. Então, vocês perceberam que a comunicação do
escritório está melhor, é graças ao Tiene. Eu também quero agradecer a Ellen pela competência. Ela é o nosso apoio diário. Cadê a Ellen? Ela é o nosso apoio diário, tanto administrativo quanto financeiro. Ela tem um olhar atento. Ellen, lealdade. Quero agradecer também o Heitor. Cadê o Heitor? Acho que muita gente já conversou com o Heitor também, né? Heitor é competência, é flexibilidade, é inteligência. Ele comunica em qualquer língua. Eu acho que eu já ouvi o Heitor falando russo no escritório. Polonês. A gente quer agradecer também a Cláudia. Cadê a Cláudia? Ei, Cláudia, competência pura, organização, não tem medo de nenhum desafio, sempre encara com muito conhecimento e muita técnica. O Rafael está por aí? Não, o Rafael também, competência. Eu quero agradecer a Ana Vitória, que é meu apoio diário, também apoio de escritório, apoio diário. Competência pura, muita organização, muito educada e muito gentil. Muito obrigada, Ana. Quero agradecer a Bruna. Cadê a Bruna? A Bruna que veio de São Paulo nos honrar. Ô Bruna, competência pura, é calma e técnica, sabedoria pura. E tem um grupo de pessoas que nos apoiam, né, Clarice, que a gente não pode deixar de mencionar e de agradecer, que é a Gislaine, a Denise, a Maria Clara e o Mauro Andrade. O Mauro está aqui. Né, Mauro? Eles são a equipe de genealogistas que trabalham conosco. De uma competência, de uma inteligência, de uma paciência. Se vocês duvidarem da dificuldade, da técnica do trabalho deles, basta vocês tentarem ler o manuscrito do século XVI. Vocês vão entender toda a dificuldade que é o trabalho desses historiadores. E sem a história a gente não faz nada. A gente precisa da história. O Nietzsche, as vozes. O Nietzsche fala que sem memória a gente fica panduando por aí feito ovelhas. Né? Então a memória é uma coisa muito importante para nós e a gente precisa agradecer esses profissionais. Então são as pessoas que trabalham conosco e que fazem o nosso trabalho acontecer. Nós queremos agradecer muito, muito obrigada a cada amigo que aqui está. Aqui nós temos de colegas de faculdade, a mãe de colega de amiguinho do judô, né, Tarsila? Muito obrigada. E a gente quer agradecer a cada um de vocês, a Terra 101 por estar presente aqui e por nos apoiar no nosso trabalho. Estou terminando. Eu só quero agradecer hoje mesmo, gente. Eu quero agradecer também os apoiadores, a Câmara de Comércio Francesa, na pessoa da Jussara Machado, que está aqui nos prestigiando, a Câmara de Comércio Português, que também são nossos apoiadores diários aí, e a presença dos comunicadores, que foram muito generosos conosco. Miguel, Cláudio, João, Heloísa, Valério, professor Hermes, muito obrigada pela presença de vocês. É só agradecer mesmo, gente. Bom, agora que a gente já fez os agradecimentos, mas não todos, porque sempre fica faltando alguém para agradecer, nós vamos dar início ao nosso painel central da noite. E para isso eu gostaria de convidar os nossos participantes, nossas autoridades convidadas, para compor a nossa roda de discussão. Vou chamar em primeiro lugar a doutora Valéria Matoso. Ela é diretora de Relações Institucionais do Grupo Serpa, especialista em negócios internacionais e cooperação empresarial. Uma mulher maravilhosa que a gente gosta de estar ao lado dela. Agora eu gostaria de convidar o Dr. Cláudio Mota, que é presidente do Conselho de Relações Internacionais da Seminas e da Casa dos Açores. Cláudio. Eu gostaria de convidar também o Dr. Miguel Jerônimo, presidente da Câmara Portuguesa de Minas Gerais, com ampla experiência em relações comerciais e institucionais entre Brasil e Portugal. Chamo agora a doutora Heloísa Delavena,
médica psiquiatra e cônsul honorário da França em Belo Horizonte, com trajetória dedicada a fortalecer os laços culturais e diplomáticos entre Brasil e França. E, por fim, o professor João Batista dos Mares Guia, que é professor de Sociologia da UFMG, ex-secretário de Educação de Minas Gerais, no período de 95 a 98. Com todos reunidos, passo a palavra a Ivane, que conduzirá esse momento. Sem delongas, eu passo a palavra a Valéria Matoso. Bom, boa noite a todos, boa noite aos painelistas, boa noite a todos presentes. É um prazer e uma honra para mim estar aqui hoje, a convite da Ivane e da BFA. Parabenizo a BFA e as 4 integrantes da sociedade pelos 12 anos de existência. A gente sabe que isso não é tarefa fácil no Brasil e elas desenvolvem o trabalho delas com muita competência e excelência. Então, meus parabéns e muito obrigada. Estou muito honrada de estar aqui hoje e também parabenizá-las por serem um escritório 100% feminino. No grupo onde eu exerço a minha profissão, nós também já temos 30 anos de existência e atualmente os cargos de liderança são exercidos por mulheres, 80% dos cargos de liderança. Então eu acho que isso também merece ser colocado aqui. Bom, o foco aqui hoje seria debater, trocar ideias sobre mobilidade internacional, multiculturalismo e negócios internacionais. A minha área de atuação nessa parte internacional já passa de 25 anos, né, que eu exerço a profissão como consultora em negócios internacionais e também como advogada dessa área, sempre voltada para a área de negócios internacionais. É claro que a gente não tem aqui a pretensão de esgotar o tema, porque são temas bastante complexos, que envolvem inclusive relações humanas, relações comerciais. Por detrás das empresas estão as pessoas, por detrás dos governos estão as pessoas e assim por diante. Iniciando o tema sobre mobilidade e negócios internacionais, eu gostaria também de dar um sentido para essa fala em relação à importância da vivência do multiculturalismo. Todos nós estamos vivenciando no mundo um momento muito desafiador em termos geopolíticos, ideológicos, polarizações, econômicos e por aí vai. E neste momento, o conceito de globalização ele está sendo muito questionado. Alguns defendem que o mundo não deve ser mais globalizado, que os países devem entrar em acordos bilaterais para todas as suas políticas, sejam migratórias, sejam de negócios, sejam comerciais e assim por diante. Mas eu particularmente entendo que não tem como o mundo deixar de ser global mais. A conexão e a conectividade que existem hoje no mundo não tem volta, não tem jeito de retroagir. É claro que essas tendências do bilateralismo, elas são reais, são fato, né? É algo que realmente nós enxergamos como tendência, mas a multiglobalização, ela não vai ser perdida, na minha opinião. E mesmo com essa perspectiva do bilateralismo, a mobilidade internacional nos negócios, ela se torna importante. As empresas continuam a fazer negócios, as empresas dependem dos negócios internacionais e muitas delas, em razão de todos os desafios econômicos e políticos que nós estamos vivenciando atualmente, estão ameaçadas até de fecharem as portas, principalmente nos últimos tempos, né, em que o tarifaço dos Estados Unidos afetou não só o Brasil, mas o mundo como um todo. Sem nenhum tipo de
defesa ou antidefesa, eu ouvi um comentário num evento que eu tive essa semana que eu achei muito interessante. Nós não estamos vivendo uma turbulência, mas sim uma trampulência. Eu achei muito interessante esse comentário. Bom, então, o mercado internacional ele continua sendo atrativo para as empresas, para os empresários, para os governos. A conexão e a conectividade, elas não param de se expandir, de se crescer. E pelo fato da minha experiência de há mais de 25 anos estar nessa área internacional, ou seja, eu comecei numa época em que tudo era muito mais burocrático, não existia essa questão da tecnologia mais fácil, das comunicações mais fáceis, do advento do celular, da internet. E sofri e presenciei um crescimento, uma ascensão exponencial do intercâmbio de pessoas, empresas, negócios, produtos e serviços. Isso se traduz no termo internacionalização. Internacionalização, no meu conceito, não é só de negócios. Internacionalização também é de pessoas, de serviços, de produtos e por aí vai. E eu entendo que esse crescimento, essa ascensão, ela vai continuar. A pandemia, que ocorreu há 5 anos atrás, nós sentimos o efeito dela, os efeitos dela até hoje, né? Mas ela nos trouxe também algumas questões que mudaram as relações entre os países e entre as pessoas. O advento da virtualização e do trabalho remoto, esses eventos trouxeram para nós uma forma nova de trabalhar e de encarar os negócios e de fechar negócios. Eu estava aqui no networking do café, comentando com algumas pessoas que o grupo onde eu trabalho, nós somos quase 200 colaboradores espalhados no Brasil, na China e nos Estados Unidos, com unidades próprias. E assim que a pandemia chegou ao Brasil e que foi necessário o fechamento das empresas e o isolamento social, nós colocamos todos os colaboradores em regime de trabalho remoto. E permanecemos dessa forma até hoje. 95% da nossa equipe trabalha em casa. Com isso, eles ganharam mais qualidade de vida, né? E a produtividade deles também aumentou. É claro que existem muitas teses que defendem que o trabalho remoto também trouxe muitos prejuízos, né? Como, por exemplo, questões de saúde mental, questões de dificuldade de socialização e assim por diante. E as empresas estão se adaptando, muitas voltando ao trabalho presencial de forma 100%, outras permanecendo no remoto 100% e outras trabalhando em trabalho modelo híbrido. Mas também nós sabemos que a virtualização, ela limita os relacionamentos e a experiência do multiculturalismo, que é exatamente você sentir e vivenciar a cultura de outras pessoas, de outros países, principalmente na área de negócios internacionais. Bom, e é muito diferente, contando um pouquinho da minha experiência para vocês, é muito diferente quando você faz uma reunião ou participa de um fechamento de um negócio ou de uma gestão de um conflito empresarial remotamente e presencialmente. Eu vou contar um case, aliás, 2 cases que nós tivemos recentemente que foram muito interessantes. Como eu falei, nós temos unidades na China e hoje realmente a China é uma potência que vem crescendo assustadoramente, né? Independente, eu falo sempre em termos comerciais e econômicos, não estou dando aqui nenhum outro tipo de viés. Eu fui designada para ir para a China para passar 40 dias lá com 3 missões. Primeiro, prospectar um novo negócio. Segundo, fazer um fechamento de um contrato, um acordo. E terceiro,
fazer a gestão de um conflito entre uma empresa brasileira, compradora, que tinha comprado produtos da China. Esses produtos chegaram ao Brasil, foram liberados pela alfândega e, ao chegarem ao estabelecimento do comprador, foi detectado que um lote desses produtos estava viciado, ou seja, não atendia aos requisitos de qualidade necessários. Tentamos por diversas vezes e diversos meses resolvermos a situação através de reuniões virtuais, reuniões remotas. Não tivemos êxito. Fomos para a China, recebemos os fornecedores do nosso escritório, levamos o comprador juntamente conosco e tivemos a oportunidade de vivenciar a forma que os chineses fazem negócios. Ficamos ali por 6 horas negociando com os chineses. A técnica deles é vencer pela insistência e pelo cansaço. Sem nenhum tipo de crítica a essa técnica, mas realmente é assim que eles trabalham. Inclusive, eles trabalham 24 horas por dia. Foi algo que me espantou, porque de repente você está no seu período de descanso 1h da manhã e tem chinês te ligando, querendo fazer negócio. É muito interessante. Bom, fomos então, sentamos à mesa, ficamos 6 horas e conseguimos minimizar o prejuízo do nosso cliente. Eu até brinco, talvez se tivéssemos ficado 12 horas, teríamos conseguido, né, um melhor aproveitamento. E a outra experiência que eu tive também, que reforça essa necessidade do incremento da mobilidade internacional para negócios, da vivência multicultural, de você estar numa outra cultura, porque aí você sente o que o outro está querendo pelo body language dele, pela forma que ele se expressa, pela energia que ele está dispensando ali naquela reunião. Foi um contrato que nós estávamos há 1 ano tentando fechar de forma remota, com muitas reuniões, foram mais de 20 reuniões, não conseguimos. Fomos para a China, sentamos com a contraparte, e na China é o seguinte, eles sempre andam em comitiva. Então, se nós marcamos uma reunião com um chinês, ele vem acompanhado de mais 10 pessoas, que é o tradutor, porque dificilmente o empresário chinês fala inglês, ele só fala mandarim, então tem que ter um tradutor que fale português para traduzir. Com isso você já perde muito, né, na tradução ali. E ele leva também o diretor, o gerente, né, o assistente dele, por aí vai. Só que antes da reunião existe um ritual que se chama guanxi. Esse guanxi não é um ritual tipo religioso, não é isso. É um ritual de aproximação da parte da contraparte. Como que ele funciona? Ele tem o objetivo de fazer com que os chineses adquiram confiança na parte com a qual ele está negociando. Então são almoços, jantares, cafés da manhã que você toma juntos e sempre ali tentando desenvolver, né, essa aproximação. E no último evento do guanxi, que foi um almoço antes da reunião de fechamento do negócio, nós fomos para um restaurante, levamos essa comitiva chinesa para um restaurante, uma churrascaria brasileira em Xangai. Ele já gostou, né, porque ele não conhecia. E percebemos que ele, junto com o tradutor, porque ele não falava inglês, né, e nem português, e percebemos ali que tudo que falávamos ele pedia para brindar. Falava alguma coisa, traduzia, a gente tinha que brindar e beber. Então, quando eu percebi, eu já falei, eu vou ter que só encostar a boca na taça, porque senão a gente vai sair daqui sem fazer negócio nenhum e ainda com efeito alcoólico. E nessa descontração, nessa aquisição da confiança, a gente já entendeu que ele já estava mais confiante com relação
né, ao nosso negócio, surgiu a conversa sobre o hobby de pescaria. Ele era um apaixonado por pescaria e, coincidentemente, dentro da nossa equipe tinha também uma pessoa apaixonada por peixaria no Brasil, ele que eu falo chinês. E começaram a contar casos e o brasileiro contando já tinha pescado peixes enormes, de tantos quilos, de tantos metros, e o chinês não demonstrava nenhuma reação, mesmo com a tradução para o mandarim. Por fim, o chinês falou: pois eu ganhei prêmios por pescar os menores peixes da China. E a gente também ficou sem entender. Foi quando o tradutor nos explicou que na China tem status o pescador que pesca o menor peixe possível, e que é exatamente o oposto daqui no Brasil. Então são essas diferenças culturais, essa vivência multicultural que é muito interessante, né? E reforça a importância da mobilidade internacional, da expatriação de pessoas para o exterior, seja para missões ou mesmo para vivência dentro desse contexto. Acabou que nós fechamos o negócio. Tá? Foram 12 horas de reunião, mas fechamos o negócio. Eu menciono aqui a experiência da China porque foi a mais recente que eu tive, né? Mas também temos experiência com os Estados Unidos, que é um outro local que nós temos negócios também. Nos Estados Unidos há uma cultura diferente de negócios, eles são mais objetivos, são mais focados em resultado, mas de certa forma um pouco mais parecidos conosco, porque é uma cultura oriental. Então, o que isso tem a ver com a mobilidade e o multiculturalismo? Esse sentir, esse experimentar a cultura local, principalmente a cultura de negócios, faz toda a diferença para o êxito de uma missão ou de uma expatriação de colaboradores. Mas, voltando aqui ao tema principal, que é a questão da mobilidade internacional, sempre que nós pesquisamos no mercado e vivenciamos essas experiências, nós enxergamos que a maioria das empresas faz um planejamento estratégico, sim, para a internacionalização de produtos, de pessoas, de serviços e de negócios, muito bem feito, com um plano de ação bem estruturado, mas não faz um planejamento estratégico específico para a expatriação de pessoas, ou mesmo para missões. E fazer esse planejamento estratégico específico é quase que 80% do sucesso dessa experiência. Então, que tipo de planejamento que é esse? O que é abordado? Não só os objetivos do lado empresarial, mas também os objetivos do lado do colaborador que está indo fazer esse intercâmbio, digamos assim, né? Quais as aspirações dele, quais as necessidades, e motivá-lo a isso. Como? Colocar metas de desempenho, tentar integrá-lo melhor, adaptá-lo melhor para a realidade que ele vai enfrentar, porque dependendo da cultura, há uma dificuldade muito grande de adaptação, dar incentivos para que ele tenha viagens periódicas para o Brasil, para visitar a família. Então, são estratégias de expatriação que realmente fazem toda a diferença. Bom, eu tinha bem mais coisa para falar, mas eu acho que eu já extrapolei aqui o tempo, né? Não quero tomar o tempo dos meus colegas painelistas, que eu sei que tem muito a contribuir. Me coloco à disposição, caso queiram, tenham curiosidades, queiram perguntar, tenham dúvidas técnicas. Eu só entendo que mobilidade cultural e negócios internacionais estão intimamente ligados e aliados à vivência, à experiência do multiculturalismo. Isso, para mim, tudo isso são pilares para que uma empresa tenha sucesso e possa prosperar os seus negócios. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, Evânia e BFA. Estou à disposição de vocês.
E gostaria de finalizar com uma frase, já que nós falamos de filosofia, né, somos amantes da filosofia, uma frase de Heráclito, que talvez nos acalente um pouco nesse momento que nós estamos vivendo de turbulências. Nada é eterno, exceto as mudanças. Obrigada. Obrigada, Valéria. Fala muito boa. Tudo flui, né? Para dizer. Passa a palavra agora ao meu amigo Cláudio Mota. Bom, eu sempre prefiro falar de pé por duas razões. Primeiro, eu me sinto mais próximo de vocês. E segundo, que eu sou, já que foi usado aqui o filósofo Raul Seixas, de quem eu sou fã, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Então, eu estou sempre mudando. Inclusive o que eu escrevi. Resolvi mudar o que eu ia dizer para dizer aquilo que eu acho que tem muito mais significado. O acaso vai nos proteger enquanto estivermos distraídos, né? E foi o acaso que eu cheguei à BFA, que eu conheci primeiro o marido da Evânia. E nos conhecemos por acaso, numa loja. E o marido dela me disse que, olha, minha esposa também trabalha nessa área internacional. E, bom, disso surgiu uma grande amizade. Eu queria dar um grande abraço às 4 advogadas brilhantes que fazem parte desse escritório. E dizer primeiro que eu sou muito honrado de estar aqui e que vocês podem contar sempre comigo, com o nosso apoio, seja da Associação Comercial, seja da Casa dos Açores, seja das entidades que eu participo, que vocês são realmente espetaculares. Parabéns à BFA por esses brilhantes 12 anos de beleza. Bom, a Evânia me pediu que falasse sobre algo que eu acredito muito. O professor Hermes Guerreiro, que eu já conhecia de nome, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, o professor Maris Guia, são referências culturais e jurídicas da nossa cidade. Eu tenho a convicção plena, e há 2 dias eu falei isso, no encontro em que nós fizemos o lançamento do Minas Guide, do Minas International Business Guide, da Associação Comercial, que é um guia de relações internacionais, foi lançado há 2 dias no Automóvel Clube. E eu falei de algo que eu vou repetir, porque eu acho que a repetição é que nos faz refletir. Eu queria propor hoje uma reflexão, muito mais do que falar sobre mobilidade, muito mais sobre falar de relações internacionais, sobre o mundo complicado e tenso que nós estamos vivendo hoje, não é, Luiz Guerra? A diferença de um jovem dos anos 70, por exemplo, para os de hoje, não está na inteligência bruta, mas a qualidade da atenção. Pensar antes era virtude, professor Hermes, hoje é castigo. Nós tínhamos mais foco, mais tempo, mais silêncio e mais reflexão. Hoje temos muito mais informação, mais tecnologia, mais inteligência artificial, mas hoje temos mais distração, mais ansiedade e muito mais pessoas deprimidas. Temos mais informação até em excesso, mas nós temos menos estrutura mental para absorvê-las. Eu tenho certeza que o professor Hermes Guerreiro, que há muitos anos dirige brilhantemente essa faculdade, deve se lembrar de pensadores que estudavam e que fizeram a construção do mundo jurídico que hoje nós temos. As respostas hoje são emojis. Né? A gente recebe, a gente faz um texto lindíssimo, aí vem um emoji.
seja, nós estamos trocando sabedoria por entretenimento. A velocidade substituiu a profundidade. A facilidade reduziu o esforço, a determinação, as horas e horas e horas de estudo, de pesquisa, de concentração. Nós líamos, em média, 30 livros por ano. Eu estudei na escola militar e era terrível, porque no início do ano a gente recebia 30 livros para ler. E tinha que resumir. E na época era à mão, não tinha computador. Hoje, a pesquisa mostra que as pessoas leem menos de 2 livros por ano. Ou seja, nós estamos trocando as coisas. Me permitam uma palavra que eu não gosto, mas é um emborrecimento coletivo. Não é questão de nós voltarmos no tempo, mas de refletirmos sobre o que estamos perdendo e o que nós podemos resgatar. Nós temos que resgatar a concentração, o pensamento crítico, professor Hermes, o prazer da leitura calma, curiosa e profunda, o prazer da pesquisa. Nós fomos ensinados a pensar, hoje estamos ensinando a esquecer. A tecnologia não é mais uma ferramenta, é um ambiente de vida e de vício. Vocês se lembram de 2004 o Facebook, 2005 o YouTube, e em 2007 foi o primeiro iPhone. Informação 24 horas disponível na mão, minuto a minuto. Ou seja, o mundo está em nossas mãos. Dá um Google aí. Muito mais alcance, menos profundidade. Antes, pesquisar, estudar, descobrir, fazia parte da nossa vida. Hoje os vídeos têm menos de 2 minutos, porque ninguém tem paciência de esperar, de ver, de refletir. Tudo é mais rápido, mais brilhante, mais vistoso, mas isso é uma engenharia comportamental por trás disso tudo. Ninguém ensina como nós vamos cuidar desses excessos. Mentes pilhadas no oceano de informações, sem bússola, sem mapas. As redes evoluíram e no TikTok das mensagens, o WhatsApp de qualquer hora. Em 2015, eu li algumas pesquisas que mostraram que o tempo médio de atenção de um ser humano é menos de 8 segundos, equiparável a um peixe dourado. Ou seja, nós temos menos atenção. Fazer tarefas sem consultar o celular passou a ser algo muito difícil. Nós temos que cozinhar, olhar o Google, conferir se tem mensagem, se alguém ligou. Isso é muito perigoso, porque isso nos traz ansiedade, distúrbios. As estruturas das plataformas foram feitas para capturar a nossa atenção. Somos moeda de troca e a gente precisa pensar nisso, com todo respeito à tecnologia e à inteligência artificial. Porém, o que nós podemos fazer com isso? Nós estamos perdendo a memória por falta de uso. E as Big Techs é que ganham com isso. Porque a lógica é fisgar. A escuta não mais existe. As multitarefas são uma farsa. O nosso cérebro não consegue processar tudo. Com menos foco, nós erramos mais e, em consequência, mais distração e nós vamos chegar a um colapso. E é por isso que as relações
internacionais são tão difíceis. Porque ninguém quer escutar, ninguém quer dialogar. O excesso da negociação persistente, determinada, faz dos chineses uma liderança mundial, porque são capazes de ter paciência para negociar. Nós deixamos a diplomacia de lado, deixamos as relações internacionais à mercê, que me desculpe, das relações internacionais brasileiras que estão falhando gravemente. E as relações mundiais estão na mesma linha. Mas como é que nós podemos quebrar esse ciclo? Porque o nosso cérebro é moldável, é plástico, e mudar significa postura. Precisamos parar, pensar e refletir. Nós precisamos cuidar das nossas relações, dessas que nós escolhemos, dessas que nós cuidamos no dia a dia, da nossa família, dos nossos amigos, das relações mais próximas, das pessoas que importam para nós. E aí, cuidarmos das relações familiares, das relações profissionais, dos nossos escritórios, das relações internacionais. A minha luta continua intensa no sentido de resgatarmos o ócio criativo, o próprio dizer de Massi, e pensarmos na insustentável leveza do ser de Milan Kundera. Como é que nós vamos conseguir mudar o mundo, transformar as relações, cuidar das relações internacionais, da mobilidade, das questões ligadas à imigração, se nós não temos capacidade de ouvir, de refletir, de pensar, de estabelecer as nossas conexões. Hoje está tudo muito raso e o diálogo é que vai nos aprofundar. Por que não pensarmos nisso? Por que deixarmos que as nossas visões pequenas, muitas vezes mesquinhas, nos digam como nós temos que tratar o outro? Empatia, percepção, entendimento dos valores. Isso é que devia estar sendo ensinado no Itamaraty. A capacidade do diálogo, a capacidade da reflexão, a forma como nós nos relacionamos com o outro. Nós precisamos nos centrar. O solo fértil que nos fará mudar tudo isso está na nossa própria consciência, na maneira como nós vamos interpretar os nossos dias, as nossas relações e aquilo que verdadeiramente importa. Eu vou citar um exemplo simples. Eu tenho nacionalidade portuguesa há algum tempo, eu represento inclusive uma entidade portuguesa, estão aqui vários membros dessa comunidade, está aqui o presidente da Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil, Carlos Lopes, está aqui o presidente da Câmara Portuguesa de Minas Gerais, Miquel Jerônimo. Portugal, ele se perdeu com a imigração pelo simples fato de não respeitar os verdadeiros valores, as verdadeiras maneiras de convivência, e está se perdendo por isso. Portugal, que é um país maravilhoso, deixou entrar 1.750.000 imigrantes e de repente não sabia o que fazer com isso. Por quê? Porque deixou de entender as pessoas, deixou de conversar com as pessoas. Cada ser humano tem seu mundo, seu universo, seus valores. Nós não podemos tratar coisas diferentes como soluções iguais. E isso
eu estou dizendo aqui e eu digo em todas as plataformas que eu estou. Nós temos que resgatar as nossas relações. Nós temos que cuidar de nós, enquanto não formos manipulados pelo sistema que nos engole, pela máquina que nos devora. Não sou absolutamente contra a inteligência artificial, não sou absolutamente contra a tecnologia, a evolução do mundo, não estou falando disso. Eu estou falando que antes disso tudo existe por trás de todos nós um ser humano que habita em nós e que precisa da nossa consciência. Já que se falou muito aqui em gratidão, a espiritualidade nos ensina que a gratidão cura e transforma. Muito obrigado. Obrigada, Cláudio. Sempre provocador, né? Quando convidamos o Cláudio, a gente sabia que ia ter provocações. Provocações saudáveis. Tem que provocar para a gente pensar, né? Convido agora, então, né, o Miguel, presidente da Câmara Portuguesa, para falar. Muito obrigada. Muito bem, dando continuidade a esta conversa, eu não tenho nada por escrito. Portanto, isto é uma conversa. Senhoras e senhores, muito boa tarde. And because we're international, greetings to you, sir. Thank you very much. É uma grande honra poder apoiar a BFA Direito Migratório neste momento, parabenizando pelos 12 anos de existência, de trabalho, e homenagear 4 grandes mulheres que estão à frente deste projeto. Elas são, a BFA é associada da Câmara Portuguesa, e é com muito orgulho que nós conseguimos exatamente trilhar este caminho juntos. Eu sou Presidente da Câmara desde maio de 2024 e a minha grande proposta é transformar esta Câmara numa entidade viva, dinâmica. Eu sou formado em Relações Internacionais pela Universidade de Minho, em Braga. Em 1989 entrei para a carreira diplomática, servi como Ministro das Relações Exteriores em Portugal durante 7 anos e depois fui colocado na Organização das Nações Unidas, onde eu tive uma experiência bastante diferente, rica, e que me pôde ensinar como lidar com várias comunidades, com várias nacionalidades, e realmente é preciso terem em atenção que o multilateralismo é muito mais complexo. Dou graças a Deus que já não estou no ativo, na diplomacia, porque o momento que nós vivemos é perturbador, é complexo. Em termos de geopolítica, aquilo que se vivia há uns anos atrás já não é igual. Nós temos, enfim, parceiros de grandes potências no Oriente que se juntam e que mandam mensagens ameaçadoras para o nosso mundo deste lado. Temos, enfim, o Sr. Presidente Trump com o seu grande tarifaço. De certo modo, é uma cultura quase de afrontamento, de incutir o medo quando não tem que haver um medo. Nós temos que pensar que todos somos diferentes, são culturas diferentes, e nós temos que pensar que temos que trabalhar por uma causa comum, obedecendo e, obviamente, tendo as diferenças de cada um, compreendendo como é que os povos são, mas, acima de tudo, eu acho que o comércio e os negócios e as oportunidades de investimento vão continuar e, portanto, a Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil e em Minas Gerais, a começar por nós, temos este propósito de acelerar esse movimento de intercâmbio de possibilidades comerciais em Portugal e Minas Gerais,
trabalhando sempre com a Federação das Câmaras do Brasil, através do nosso presidente Carlos Lopes, e trabalhando também com a recém-formada Casa dos Açores, do qual o nosso querido amigo Cláudio Mota é presidente, e aí fundar uma casa que possa exatamente servir de referência, ter uma biblioteca, ter uma cinemateca, em que nós possamos conviver, trocar ideias. Eu costumo dizer que quero uma Câmara participativa, uma Câmara em que os próprios associados possam participar, vir com ideias, nomeadamente a BFA, que já o fez, e juntos, porque eu acho que a união faz a força, juntos podermos exatamente trilhar este caminho desafiador, porque é isso que é mobilidade. Portanto, a Câmara, neste momento, e para provar isso mesmo, já estabeleceu vários acordos aqui em Minas Gerais com o Governo, com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, aproximando a Academia das Empresas e da Câmara. Nós estabelecemos acordos com várias universidades em Portugal e aqui em Minas Gerais, com a PUC, com a FMG, com a própria Prefeitura, muito em breve, com o Centro Integrado de Empresa-Escola, com o Rotary, enfim, tudo isto faz parte, porque não são só os negócios, tem a ver com a nossa cultura, com a nossa maneira de estar, com toda esta parte social que nos une. E com isso, a Câmara irá, e já estabeleceu, 2 polos, porque a Câmara é de Minas Gerais, não é de Belo Horizonte, embora a sede esteja em Belo Horizonte, e foi fundada em 1996, mas é também uma Câmara de Minas Gerais e, portanto, já temos polos de representação em Montes Claros, em Barbacena, do qual também o nosso querido Cláudio Mota é o representante em Barbacena. Vamos abrir em Juiz de Fora, Uberlândia e em Pouso Alegre. Isto tudo porquê? Porque foi feito um estudo e estas regiões demandam sim uma presença para poder exatamente aumentar e incrementar os negócios e investimentos entre o Estado de Minas Gerais e Portugal. Sendo que, eu sempre digo, Portugal é porta de entrada para outros países da União Europeia, mas também para todos os países de língua portuguesa. A comunidade dos países de língua portuguesa neste momento tem 9 membros, 6 estão em África, em Timor-Leste, na Ásia, e Portugal e o Brasil, obviamente, o Brasil sendo o maior. E com isso também, e sendo bem atrevido, ambicioso no bom sentido, vamos abrir uma representação em Lisboa, e ainda a semana passada tive uma oferta também para abrir uma representação na cidade do Porto. Como sabem, em Portugal, o Porto é o grande centro de negócios, muito conhecido pela indústria têxtil e outras, manufatura, enfim. Então, para mim, esta mobilidade dá-se neste trabalho de intercâmbio, de solidariedade, de compreensão e não de hostilização, como vemos aí em muitos casos. E é isso que nós temos que nos capacitar. Eu estou perfeitamente de acordo com aquilo que o Dr. Cláudio Mota disse, em que temos que refletir, temos que pensar, temos que saber que caminhos trilhar e que portas abrir para tornar a coisa mais atrativa, melhor, para agregar. Nós temos resultados, todos nós, nos vários setores. E, sobretudo, engajar as universidades nesse diálogo que é preciso. Eu costumo dizer que tem havido uma grande falta de comunicação e nós temos sim que ter o diálogo, chamar as universidades e pensar que nós temos que começar a transitar de um modelo linear da economia para um modelo de economia circular. Com isso, a sustentabilidade, o desenvolvimento económico e social tem muita importância. E com isso em mente, e já desde a gestão do meu antecessor, do Carlos Lopes, a Câmara está a organizar e organizou o ano passado um Congresso de Sustentabilidade Brasil-Portugal e este ano irá dar 4 prémios na área do ESG, Environment, Social Governance, e também haverá um prémio Master. Nós lançamos as candidaturas o ano passado
e este ano recebemos 65 projetos inovadores nas categorias do ESG, e vamos premiar aquela que, por excelência, consegue cobrir as 3 categorias. Já sei quem são os finalistas, mas isso ainda é segredo para o público. Esse prémio será dado no dia 7 de outubro na FIENG. Estão desde já todos convidados, gostaria muito de os ver todos lá, portanto, o ingresso é gratuito. E é assim, quer dizer, nós temos que exatamente incentivar estas empresas, estas universidades, de poder surgir com projetos inovadores para fazer a diferença. E, portanto, com isso, eu deixo aqui esta reflexão, como é que juntos podemos fazer esta diferença. Muito obrigado. Obrigada, Miguel. Passo a palavra agora à cônsul Heloíse Delavenne. Boa noite, bonsoir, mais um sotaque essa noite. Eu queria agradecer a Clarice, a mim, a Mireille e, claro, a minha cidadã francesa Ivana, uma das minhas cidadãs francesas preferidas aqui no BH. E eu queria agradecer a vocês também, não, pela presença, essa hora da noite, não, um dia de semana, para ouvir pessoas falando de imigração, mobilidade, não, de ouvir uma ou outra, qualquer que seja a cultura. Então, obrigado por participar, obrigado pelos apoiadores da Câmara do Comércio França-Brasil, onde vocês vão ver no meu breve palestra, não tomar muito tempo, mas é um fator que pode até proteger a saúde mental, não? Frequentar grupo, associação, como Câmara do Comércio Exterior, não? França está aqui representada, Portugal também, essa noite. Então, essa noite eu queria dar algumas palavras sobre como cuidar da saúde mental durante uma experiência de mobilidade e depois, não? Que a gente volta transformado, não? No geral. Eu sou a Heloíse Delavenne, eu sou médica psiquiatra há 15 anos em Belo Horizonte e eu tenho a honra de ser a cônsul honorária da França há 2 anos. E são 2 missões que são muito importantes para mim, muito legais, que realmente me dá a possibilidade de entender melhor as pessoas e proteger e melhorar a qualidade de vida, espero, em alguns casos. Não? Então, se vocês estão aqui, é que vocês já estão interessados em mudar ou trabalhar com outra cultura, ou que vocês já vivenciaram uma experiência de mobilidade. Então, isso você já sabe, imagino, por experiência própria, que pode ser um fator de risco para a saúde mental. O professor Hermes falou que a gente escolhe o lugar onde a gente vai morar, mas tem também um quê de destino. De vez em quando a gente não escolhe o lugar onde a gente nasce, o lugar onde a gente vai morar, eu acho que tem um quê de destino. No meu caso foi por amor, me casei com um brasileiro, eu cheguei em Belo Horizonte, eu não conheci há 15 anos, e realmente agora o meu coração está compartilhado, eu gosto muito dos 2 lugares, pertenço aos 2. Mas mudar para o exterior é sempre um desafio, é uma ruptura. Eu estava conversando mais cedo com a Aurélie, que tem uma criança de 2 anos de idade, que está mudando para o Brasil, vindo de uma cultura francesa, e ela está aprendendo muita coisa. O cérebro dela atualmente está aprendendo a linguagem, está fazendo o switch do francês para o português. Ela está aprendendo muito. E quando a gente muda para o exterior, essa nova língua, essa nova cultura, os outros códigos para interagir,
tudo isso faz que o nosso cérebro está a 1000 por horas, não, provavelmente. Né? Tá? Isso o iPhone, o Cláudio já não consegue ajudar tanto, a gente tem que se virar. Né? E isso é um desafio, uma ruptura, e a gente tem que se adaptar, aprender muitas coisas. E estar longe da família, longe dos amigos, né? Pode surgir solidão, pode surgir isolamento, não conseguir exprimir tudo que a gente queria exprimir, né? Na hora certa, né? Porque falar numa língua estrangeira, não sei se vocês falam outras línguas, né? A gente não consegue ser tão nítido, a gente não consegue transmitir a mensagem tão certinho. Né? E também a gente confrontar com outras coisas. Né? A gente pode ver injustiças, ver coisas que a nossa cultura não traz. Né? E aí chegando fora a gente pode ficar revoltado. Né? Pode ficar confuso, né? Desanimado. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu sempre achei muito bom esse lado acolhedor para os estrangeiros. Né? Isso é muito bom, isso ajuda muito os estrangeiros. Né? Você vê na rua, em Belo Horizonte especialmente, né? As pessoas ouvem o sotaque, ou falam uma outra língua, vão parar você. Oh, de onde você vem? O que você faz aqui? Seja bem-vindo. Você conhece Tiradentes? Realmente é muito bom. Esse lado eu acho que é bem específico do Brasil, de Minas Gerais, não? Porque chegando na França eu acho que você não vai ter isso. Chegando em outro país talvez tenha um pouco mais de indiferença. Não? Esse sincretismo, esse lado acolhedor brasileiro é muito gostoso, eu acho. Não? Então quando você chega em outro lugar você vai ter que saber se adaptar, abrir mão dos lados da cultura e abraçar outros. Não? Isso pode deixar confuso, pode deixar triste, ansioso, até triste. Não? Que a gente chama de choque cultural, não? Que é até mais intenso nos primeiros meses, não? Até conseguir se adaptar e se virar. Voltar achar um outro ritmo. Tem também uma outra coisa, não sei se já foram confrontadas a isso, mas que são também as expectativas dos outros. Quando você chega brasileiro, brasileira, em um país estrangeiro, vão ver todos os preconceitos. Não sei quais são os preconceitos que vocês já foram expostos como brasileiros. Será que vocês gostam, todo mundo gosta de carnaval? Será? Todo mundo sabe dançar samba? Jogar futebol. Isso. Qual é o seu time? Enfim. A confusão do carnaval é todo dia, então. Vai ter muitas expectativas sobre vocês, de uma outra nacionalidade. E isso é super interessante, eu acho, como psiquiatra, como pessoa, porque quando você mora fora, você aprende muito sobre a outra cultura, mas você aprende muito sobre a sua própria cultura, e sobre você mesmo. Esse lado que os meus pacientes me chamam Dr. Heloise. Será que é bom? Porque lá na França ninguém sabe que eu me chamo Heloise. Lá na França, Madame de la Reine, Dr. de la Reine. Aí, será que isso é bom ou é ruim? E sempre me dá nossa, que intimidade. Ainda hoje, 15 anos depois, por que ele sabe meu nome? No Brasil. Aí realmente eu decidi que eu gosto desse lado. Eu gosto dessa maior intimidade, dessa maior proximidade que o Brasil me proporciona. Mas nem todo mundo gosta. Nem todo francês vai querer ser abraçado. E você aprende muito sobre a sua própria cultura quando você mora fora. E como cuidar da saúde mental.
como se está fora. Então, rede de apoio, manter o contato com a família, os amigos longe. Isso o celular traz lados ruins, mas traz lados bons. Quando eu cheguei, 15 anos atrás, tinha o Skype para fazer videochamada com os meus pais. Hoje em dia, é muito fácil. Tipo, eu quero falar 5 minutos com a minha mãe, eu falo. É muito bom. Mas isso não era o caso 20 anos, 25 anos atrás. Então, isso eu acho super importante. Manter a intimidade, o contato próximo com familiar, amigos, cuidar das raízes, não sair com raiva do país, isso fica. E se virar ainda mais brasileiro quando se está no exterior. Você não pode ficar com raiva, vai ficar com raiva de você mesmo. Eu acho. A comunidade local, tentar frequentar associações, aí entre as câmaras do comércio, que permite frequentar pessoas que têm as mesmas experiências, as mesmas vivências de multiculturalismo, frequentar atividades locais, realmente se integrar, criar laços, rede de expatriados. Como a Ivânia, a gente criou uma associação de famílias francófonas, a Aurélie faz parte também, com a filhinha dela. É muito bom poder se reencontrar e transmitir essa vivência multicultural e transmitir uns valores para os filhos também. Isso eu acho que ajuda muito. Eu acho que mudou muito o meu cotidiano na associação. Talvez a gente faça parte da diretoria também. Mudou mesmo. Mudou para todo mundo. Mudou para todo mundo, espero. Então é isso. Solidariedade entre a gente. Depois a questão dos hábitos básicos, sono, alimentação, atividade física. E aceitar a vulnerabilidade. Quando a gente vê que não tá bom, aceitar que a gente não é 100% seguro, autônomo e poder procurar ajuda. Um psicólogo, um psiquiatra. Isso realmente mudar um fator de estresse, um fator de vulnerabilidade psiquiátrica. Então, os profissionais estão lá para isso. É isso. Transformar a experiência em oportunidade. Aprender mais sobre si mesmo e voltar transformado, no bom sentido. Então, realmente, é uma experiência paradoxal, a migração, mas traz desafio, mas traz também muito crescimento e muita aprendizagem. E terminar citando o filósofo. Eu pensei na Ivânia quando eu preparei o negócio. Eu sei que Ivânia gosta de filosofia. Todo mundo ficando louco, né? Eu achei uma citação do Tahar Ben Jelloun, que é um autor franco-marroquino, então tem essa dupla cidadania. Ele falou que l'immigration, c'est le courage d'affronter l'inconnu avec la nostalgie au cœur. Immigrar é ter coragem de enfrentar o desconhecido carregando a saudade no coração. Aí a saudade é tradução da nostalgia. Immigrar é ter a coragem de enfrentar o desconhecido carregando a saudade no coração. Obrigada, Heloísa. A fala da Heloísa me fez pensar numa coisa que a gente fala muito no escritório, que é trabalhar com estrangeiros no Brasil faz com que a gente tenha o privilégio de olhar o nosso país com o olhar do outro. E o estrangeiro, ele escolheu ficar, né? Ele escolheu o Brasil, só escolheu o Brasil. Tem boas razões para isso, bons motivos.
Então, pela lente do estrangeiro, a gente vê, olha, o nosso clima é muito legal. Olha que a nossa cultura é muito criativa. Olha que isso que estão chamando de jeitinho é uma criatividade fenomenal. É uma capacidade de adaptação que nós temos que é invejável. Então, nós temos o privilégio de olhar para a nossa cultura, de olhar para o nosso país, olhando para o lado bom. Porque, infelizmente, fomos treinados de algum modo a nos olhar de forma equivocada. Mas que bom que nós temos esse privilégio de olhar com o olhar do estrangeiro. Muito obrigada pela fala de todos. A gente passa a palavra agora ao professor João Batista dos Mares Vivos. Fiquem tranquilos que eu vou me reportar somente a uma página. Boa noite a todos e a todas. Evânia e Clarissa, grato e honrado pelo convite. Parabéns à BFA Conecta, que é uma comunidade, portanto a vocês, como sócios e a toda a equipe. Prazer em conhecê-los, alegria de compartilhar desse painel. Dadas as circunstâncias desse encontro, eu teria muitos motivos para fazer a minha abordagem da ótica da razão apaixonada. Por exemplo, a minha filha mais nova tem 43 anos, eu já estou descendo a montanha, tem dupla cidadania, tem também a cidadania francesa e eu tenho duas adoráveis netinhas francesas e convivo muito com a sua adorável pátria. Eu estou em vias de receber, com muita graça, o passaporte de Portugal, graças a Evânia e a Clarice e a competência da equipe. Portanto, é uma alegria estarmos aqui. E pelo que eu ouvi, eu me sinto aqui entre amigos, porque compartilhamos os valores que também aqui foram expressos. E vivo num país adorável sob muitos aspectos. Nós somos indígenas, inclusive se cada um de nós fizer um exame de DNA, não tenho dúvida que vai aparecer um componente indígena. Nós somos pardos e negros, aliás, já em maioria, caminhando para 58% do total da população. Nós somos brancos de origem europeia, nós somos miscigenados. E esse país adorável, além de ser indígena, ser pardo e preto e ser branco, ele acolheu açorianos, século XIX. Ele trouxe para o nosso meio europeus da Itália, de Espanha, da Alemanha, da Polônia, da Rússia. Muito bem-vindos, não foi culpa deles, mas a razão pela qual chegaram ao nosso país não foi a melhor razão. As elites do final do Império e do começo da República Velha, demarcadas pela mentalidade e, em alguns casos, ideologia, portanto, mais grave da época, eram absolutamente preconceituosas, rancorosas e violentas em relação a quem não era branco de origem europeia. Então, a vinda de legiões e legiões de europeus brancos desses países nominados se deu porque o propósito higienista, preconceituoso e racista era do branqueamento da população brasileira, majoritariamente negra, pelas razões históricas óbvias. E foi assim que o trabalho assalariado foi entregue aos brancos vindos da Europa e à multidão dos negros, já libertos da escravidão ou antes alforriados, que, aliás, foram eles que venceram a Guerra do Paraguai. O exército brasileiro era um exército negro de conscritos por compulsão e todas as promessas que lhes foram feitas, nenhuma delas foi cumprida. E quando veio a República, eles viraram deserdados da terra, em sua própria terra, e foram se interiorizando na pobreza e na miséria ao longo do tempo.
foram escolhas que nós fizemos. Nós não somos o ser humano e as suas circunstâncias. Me permita o grande filósofo Ortega y Gasset. Nós somos nós, as nossas circunstâncias, nosso conhecimento de opções, a nossa consciência, as nossas escolhas e a nossa responsabilidade ética e social e política, individual e coletiva. Nós somos muito mais do que circunstâncias. Se fôssemos circunstâncias, nós seríamos uma coleção de eucaliptos geneticamente programados para serem iguais. Alegria vê-lo, professor Hermes, e grato pela gentileza de receber esse livro que eu vou ler com muito carinho e alegria. Mas nós somos um país maravilhoso, que nós acolhemos os libaneses e os sírios, que se esparramaram pelo Brasil como diásporas. De tal modo, eu trabalhei na Amazônia, consultor em educação, trabalhei em vários estados, em todas as regiões. Por onde você anda no Brasil, você depara com a presença de brasileiros de quarta, quinta geração, sírios, libaneses, na minha própria família. A minha esposa Virgínia, a minha sogra adorável, já falecida, os pais libaneses, todas as irmãs casaram-se com libaneses primos, com os casamentos estabelecidos de cima para baixo. Ela escapou, casou com um engenheiro brasileiro de origem alemã. E agora, graças ao trabalho da Clarissa e da Evânia, o Estado de Israel me reconheceu como judeu. Eu não sabia disso há 3 anos atrás, para verem como é a nossa diversidade interna. Nós somos japoneses, a maior colônia de japoneses, colônia, portanto, fora do país Japão, está no Brasil, está no Paraná, está se formando uma agora na Jaíba, no norte de Minas. Nós somos poloneses, nós somos russos, olhem o Paraná, nós somos alemães e italianos, olhem o Rio Grande do Sul, somos alemães, olhe Santa Catarina, somos italianos, olhe a Praça da Liberdade, olhe o trabalho em cantaria que foi feito na Praça da Liberdade e na Praça da Estação Ferroviária, olhe o sul de Minas e o sotaque do sul de Minas e do Triângulo Mineiro, é completamente italiano, olhe as igrejas do sul de Minas, toda a arquitetura italiana. Nós somos espanhóis, nós somos portuguesíssimos, graças a Deus. Nós somos tudo, nós somos o mundo, nós somos a pluralidade, nós somos a diversidade. Por isso nós somos um país adorável, desenvolvido, porém injusto, desenvolvido, porém desigual. Até aí, com democracia, nós podemos superar. A minha dúvida é que quando a democracia fica no meio de nós e entre nós, como diz São João, ameaçada, e ameaçada gravemente, e ao ser ameaçada gravemente, para destruí-la e desconstruí-la por dentro, a arma é a arma do preconceito, pior do que a arma material. O preconceito contra o nordestino, e o Nordeste hoje é o melhor do Brasil em educação básica, é dos grandes centros produtores de cultura, está se desenvolvendo notavelmente, onde mais o padrão de vida das populações, por comparação com o passado, vem se elevando. São brasileiros notáveis, mas agora vítima de uma escalada de preconceitos vindo de pessoas de elite, brancas, do Sudeste e do Sul, em posições poderosas de poder, e que anunciam que o Brasil do Sul e do Sudeste deveria se desvencilhar do Brasil do Nordeste, porque o Sul e o Sudeste supostamente trabalhariam para sustentar o Nordeste e assim por diante. Eu digo isso com tristeza, porque quando eu li o título desse nosso encontro, eu vi que vocês poetaram e colocaram aqui algo da razão apaixonada. Mobilidade e cooperação em tempos de incerteza global. A incerteza é maravilhosa. A condição humana é a condição da liberdade, portanto é a condição da incerteza. Então não há nenhum problema conviver em incerteza, faz parte da condição humana. Mas eu já não estou muito na linha da razão apaixonada. Nem do ceticismo da razão, ainda não entrei nele, mas estou no meio termo, embora, professor Hermes, aos 77 anos,
eu estou voltando a subir na mesa para falar. Eu não sei se vai ter gente para bater o garfo para acompanhar. Não sei. Mas que eu vou subir na mesa para falar, e já estou subindo na mesa para falar. Isso eu não tenho dúvida. É o que eu posso fazer. Aliás, é um dever com as oportunidades que a vida me deu. Mas por que um certo ceticismo? Eu diria, se vocês me permitem, mobilidade e cooperação em tempos sombrios. Nós vivemos, nessa terceira década desse século, uma época que vai passar de tempos um tanto sombrios, não completamente sombrios, mas um tanto sombrios. E eu vou tentar deixar isso claro. Por exemplo, eu fui um crítico intelectual e político do chamado neoliberalismo, que se instaurou no meio de nós planetariamente da segunda metade da década de 1970, mas sobretudo nas décadas de 1980, 1990, e foi se desconstruindo e desaparecendo de cena, sem fazer nenhum discurso público na primeira década deste século. Qual foi o legado? O que é que nos deixou o chamado neoliberalismo? Aqui vem meu resuminho, minha colinha. O neoliberalismo nos deixou uma utopia, pelo menos nos 20 primeiros anos triunfais dele. Mas a utopia na terceira década se transformou numa utopia distópica, se transformou numa distopia, o contrário da utopia. Por quê? Ele prometeu, utopicamente, universalizar a democracia. É curioso, se há outras culturas, como foram tão bem expostas aqui, especialmente na primeira exposição, como é que você fala em universalizar a democracia, ainda que sejamos apaixonados pela democracia, se há outros povos com outras culturas, com outros valores? Por exemplo, a China. A China nunca foi comunista. Tinha um partido comunista e tem um partido comunista que é um partido único, portanto é uma forma de autoritarismo, mas a China sempre foi fidelíssima aos 7 séculos antes de Cristo, seguindo o pensamento de Confúcio. O Partido Comunista Chinês é confuciano, que o comunismo já é um antigo cadáver sepultado. Não está em sepulcro. A China é confuciana. Metade capitalismo de Estado, metade capitalismo de mercado, extraordinariamente bem organizada e focada, e que mesmo sendo autoritária internamente, nos dá um exemplo benévolo, porque ao contrário de outros grandes países, exceto o envolvimento indireto dela para defender sua fronteira na Guerra da Coreia, 52, e apoio militar à Guerra do Vietnã, a partir de 1961, até que a guerra terminou em 75, com a derrota dos Estados Unidos, a China nunca se envolveu em uma guerra. Praticamente nos 50 últimos anos do século passado, e em 2 décadas e meia neste século. Ao contrário, está fazendo o que a Aliança para o Progresso havia prometido nas décadas de 60 e 70 para a América Latina e não cumpriu, está fazendo na África. Eu trabalhei na África. Eu fui consultor em Angola e rodei a África. A África está mudando em investimento, infraestruturas, crescimento da riqueza, geração de emprego e renda e desenvolvimento cultural. Não subestimem a África. Aliás, a África pode nos salvar. Nós somos 213 milhões de habitantes hoje, mas a tendência da dinâmica demográfica é a redução gradual da nossa população, e as projeções realistas apontam que até 2060 nós estaremos abaixo de 200 milhões, com um crescimento vertiginoso da população de 60 anos e mais e de 70 anos e mais, versus o decréscimo absoluto e relativo, que já vem desde o ano 2000, das populações de 0
a 24 anos de idade e de 24 a 29 anos de idade. Se mantivermos um patamar de crescimento do produto interno bruto em torno de 3% ao ano, em 10 a 15 anos nós teremos um problema gravíssimo de escassez de recursos humanos para dar conta do dinamismo da nossa economia, pressupondo um período de estabilidade com modestos 3%. Eu imagino, eu gosto muito de demografia, que quem virá nos salvar é a Nigéria, que as projeções demográficas mostram que a população da Nigéria, 280 milhões, vai crescer até o final desse século e vai dobrar para 560 milhões. E a Nigéria, ainda que se desenvolva, não vai conseguir acolher os 560 milhões. E ela está na linha de Salvador. É atravessar o Atlântico Sul e nós teremos a nossa salvação para nos prover de recursos humanos. Por exemplo, nós idosos, que seremos aos milhões e aos milhões e aos milhões com o passar do tempo, precisaremos de cuidadores. E não teremos brasileiros cuidadores, teremos amigos nigerianos cuidadores, se a boa vontade e a generosidade dele puderem. Mas previnam-se católicos e evangélicos brasileiros. Com isso virá o islamismo. Como está penetrando na França. Você está vendo como é que a vida é notável, como é que a incerteza casa com a liberdade. Nós podemos prever muita coisa, mas a liberdade humana cria na pluralidade e na diversidade a incerteza. E a incerteza não é completamente previsível. Você pode incorporá-la no planejamento e brincar de adivinhá-la, mas ela te ultrapassa por causa da nossa liberdade de escolhas. A incerteza é resultado da nossa liberdade de escolhas em democracia. De onde vem, vou deixar isso aqui de lado, eu não gosto muito de roteiro, de onde vem um certo ceticismo administrado? Vem do fato de que, com o notável crescimento da riqueza global na época do neoliberalismo, nós tivemos a riqueza global multiplicada por 4. Mas nós tivemos a desigualdade e a pobreza global multiplicada por 2. Segundo, no capitalismo mundial, que se imaginava todo poderoso daí em diante, nós tivemos a perda de prestígio do empresário que investe, gera riqueza, gera emprego, paga os tributos e age como um cidadão contribuinte e produtivo. Nós tivemos o domínio do capitalismo do investimento e do capitalismo produtivo pelo capitalismo financeiro, a financeirização do mundo da produção, do mundo dos negócios, do mundo dos serviços e assim por diante. E com a financeirização, você tem uma quebra poderosa da soberania das nações no que diz respeito à tomada de decisões na esfera da economia, porque tudo está, em certo sentido, globalizado. A promessa de democracia universal foi negada pela própria nação que propulsou o ideário do neoliberalismo ao invadir o Iraque e, a partir da invasão do Iraque, fazer explodir todo o Oriente Médio, como ainda hoje, fruto daquele momento, nós estamos vivenciando. Então, a promessa do neoliberalismo, democracia universal, paz universal, comércio universal sem barreiras, policentrismo e relações bilaterais fluidas e livres entre os países, e assim por diante, livre movimentação das pessoas, sem barreiras. Isso tudo foi negado pelo movimento inverso que hoje nós observamos. O que nós estamos observando não é somente Trump, ao vencer as eleições pela segunda vez. É a organização, após 30 anos de anos gloriosos, posteriores à Segunda Guerra Mundial, com a organização da Organização das Nações Unidas e com a Carta, que é a Declaração Mundial dos Direitos Humanos de 1948, que está toda ela inscrita no artigo 5º da nossa Constituição, a Constituição dos Direitos, elogiada em todo o mundo. O que nós vemos hoje
Não é mais aquele período dos anos gloriosos da social-democracia, que é capitalismo com liberdade e democracia e estado de bem-estar social. Não vemos mais. Pelo contrário, há uma desconstrução da democracia numa internacional de extrema-direita, deliberadamente autoritária e autocrática e antidemocrática, com dois vieses. O viés de Trump, que é o destrutivismo das instituições da democracia, a destruição interna por dentro da democracia, do Estado democrático de direito, e o ataque frontal às políticas sociais, para dizer que sociedade não existe, existe o indivíduo, o Estado não existe, existe o mercado. Ninguém tem que ser protegido pelo Estado e por políticas públicas, que cada qual encontra o seu ponto de partida presumivelmente igual em sociedades completamente desiguais, e ainda ousam falar num mito ideológico chamado meritocracia, que não há nem haverá, enquanto houver tanta desigualdade de condições. Não há ponto de partida, não há distribuição de oportunidades igualitárias. Isso é um mito da irracionalidade, puramente ideológico, e há quem queira acreditar nisso, inclusive com argumento teológico, segundo a predestinação. Pobre Santo Agostinho, que fizeram da predestinação dele, o grandioso Santo Agostinho. Quando nós olhamos o nosso panorama interno, há algo animador. Por exemplo, desde a promulgação da Constituição de 1988, este país vem se batendo para consolidar, iniciativa primeiro de José Sarney, o Mercosul. Lutou-se obstinadamente para a cooperação entre o Mercosul e a OCDE, conseguida agora, neste ano, contra todos os ceticismos, inclusive dos empresários brasileiros. Foi conseguido agora. A consolidação da OCDE, com 27 países unificando Banco Central, políticas econômicas, mercado, moeda e livre circulação entre nações, uma grande esperança, como se o iluminismo tivesse se realizado na Terra, por assim dizer. Tudo isso é nobre, mas tudo isso encontra-se ameaçado, porque o policentrismo está ameaçado por um propósito deliberado em nome de uma democracia, uma das maiores do mundo, de destruir o policentrismo para estabelecer um clima tipo Guerra Fria. E isso encontra adeptos nos países democráticos, como tem legiões de adeptos dentro do nosso país contra a nossa democracia. Então é por isso que eu me encontro entre o ceticismo da razão e o otimismo da paixão. E só tem uma resposta. A resposta é: jamais abdicar da luta. Subir na mesa, ainda que não tenha muito para quem falar, mas subir na mesa e falar, porque o tempo passa, a palavra fica. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Nosso escritório é um escritório que tem valores como a colaboração, o respeito e a liberdade. Então, aqui nós trouxemos convidados que apresentaram pontos de vista diferentes, mas quando a gente trabalha com imigração, com direito internacional, a gente precisa ter esse tipo de conversa, orelhas, ouvidos atentos para ouvir os pontos de vista e para se posicionar no mundo. Então, muito obrigada a todos os convidados, todos colaboraram de forma fenomenal com a conversa. Eu vou abrir para perguntas, Carlos, porque se tiver alguma pergunta a ser feita, a gente